Opa, então vamos lá para a segunda parte da aula de hoje, né, galera? Vamos lá, né, Carlos? Dois tipos de roldana, tá? Roldana fixa, essa que você está vendo movimentando aqui, que é uma beleza, tá? Essa aí que é a roldana fixa, tranquilos? Ih, me perdi todo, que foi mal. É a roldana fixa, um dia eu chego lá. Roldana fixa, roldana fixa. Então vamos lá. Falei da rodana fixa. Tá aqui essa primeira aqui, tá todo mundo vendo direitinho, né? Então essa daqui é a rodana fixa. Sim. Tudo beleza aqui. Essa daqui é a móvel, só que geralmente a gente não instala ela assim, né? Que eu tenho que ficar levantando a corda assim, né? Geralmente a gente instala ela em conjunto com a primeira. A segunda em conjunto com a primeira. A gente coloca a primeira lá em cima, que é a fixa, né? E só essa daqui que movimenta, tá vendo? Por isso que ela é a móvel. E ela divide a minha força e realmente facilita a minha vida, tá? Ela é uma que realmente facilita a minha vida, tá? Porque ela consegue realmente dividir a força, que é o que eu estou precisando no momento, é dividir essa força aqui, né? Para não ter que fazer essa força toda aqui, tá? Então isso aqui é uma associação de roldanas. Por enquanto, tá? Eu tenho outras formas de associar, várias outras formas de associar. Inclusive lá na plataforma eu tenho até algumas atividades ensinando a mexer com isso, tá? Depois eu vou passar para vocês, deixa eu tirar um pouco da propaganda aqui que tem que postar a aula. Então isso aqui, ó, é um carinha de 1 kg, mas ele já está dando noção de dinamômetro. Eu vou deixar para falar depois, viu? Vou resolver um exercíciozinho aqui. Então o que eu precisava saber da roldana era só isso. Essa daqui mesmo é um exemplo de uma roldana fixa, né, galera? Que ela não vai sair daí, concordam? Ela é fixa. É um exemplo de roldana fixa. Eu vou adiar um pouquinho essa parte aqui do da roldana com um dinamômetro, tá? Porque aí é 1 kg, todo mundo tem é 1 kg. Para tirar isso aqui do lugar, eu tenho que fazer 1 kg. 1 kg em termos de Newton, posso até fazer aqui rapidinho, não é nada difícil também não. Fazer no cantinho aqui que eu vou apagar. 1 kg, que força que eu tenho que fazer para levantar uma massa de 1 kg? Boa pergunta, né? A força peso, a força, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer uma força igual a força peso. Então vai ficar aqui força peso de 1 kg, com uma aceleração da gravidade 10, eu tenho que fazer 10 newtons. Beleza? 10 newtons. E aquele aparelhinho que vocês estão vendo lá é um dinamômetro, um medidor de força. Como é que você constrói um? Ele é o seguinte, grosseiramente ele é um canudo com uma mola presa aqui, ó. Aí ele tem uma molinha aqui e aqui uma haste, por exemplo. Não, tem até um ganchinho aqui. Ah, quero pesar não sei o que. Ah, beleza, vamos lá pesar esse não sei o que. Vou pesar não sei o que aqui, ó. Aí vai ser um pezinho aqui. Ah, de 1 kg, igual foi ali. Então, qual força que ele vai medir? Ele vai ter que medir, ele é todo milimetrado aqui, marcado, ele marca vários newtons aqui. Aí, quando eu colocar lá, ele vai ter que medir 10 newtons. Então, ele é uma espécie de balança de mão, tá? É uma espécie de balança de mão. Tranquilos? Eu vou explicar direitinho, inclusive eu vou até passar um roteirozinho pra você ver como é que é Ô, fácil de Cá, construir um. Fala, amigão. se não tiver a bolinha que fica na quina, vai mudar o cálculo ou simplesmente vai ter mais atrito de Vai gastar ter mais a... mais atrito, tá? Dificilmente você vai encontrar uma situação como essa. Geralmente a gente vai colocar sempre situações com roldana para que não tenha esse atrito para atrapalhar. Eu, particularmente, só pra você ter ideia, nunca fiz um exercício que não tivesse uma roldana aqui. O único atrito que eu devo considerar aqui, quando for o caso, é o atrito onde eu tenha contato com a superfície. E o único que está tendo contato com a superfície aqui é o bloco B, é o que está em cima da mesa. Beleza? É o único que tá tendo aqui atrito. O outro está pendurado, eu vou desprezar A o minha atrito com dúvida A. é se isso interfere no cálculo.
Porque vai ter um Iria cálculo. interferir sim. Iria interferir na aceleração. Você vai entender assim que eu desenvolver um pouquinho mais aqui. Ah, Iria tá, mas isso interferir aí, sim. então que a gente teria que fazer. Aí teria que dizer a quantidade de aceleração que a gente ia perder. Teria. Teria sim. Tá? Então você deixaria de adquirir uma aceleração porque teria uma força de atrito te atrapalhando aqui. Teria sim. Beleza? Boa tarde, Boa Carlos. tarde. Como é que você tá, Letícia? Nossa, Então, eu tô com sono. fome, né? Igual todo mundo. Então eu fui lá e fiz a roldana. Aqui eu vou ter que fazer uma força ó, de 10 newtons. Ó. Quando eu chegar em 10 newtons, quase lá, ó, ó lá, eu consigo levantar lá, consigo levantar o objeto. Então isso aqui é como se fosse um medidor de força de mão, né? Eu consigo fazer. Beleza? Então tá lá. Ou seja, mostrando que essa roldanazinha aqui, qual que é o problema dela? Essa questão de comodidade mesmo. Se eu apelar aqui e tiver sem força, eu vou lá e penduro na corda. Porque ela não vai diminuir a força. Se eu tenho aqui 1 quilograma, que corresponde a 10 newtons, é só multiplicar por 10, que é a aceleração da gravidade. Eu tenho que fazer uma força de 10 newtons. Beleza, vou lá e faço. Agora, e se eu mudar o jeito de associar? Então a primeira não vai ajudar nada, sim. Em Questão de termos de comodidade, força. é, ele vai facilitar aqui o deslocamento, ela está ali para girar, para evitar atrito. Né? E se eu quiser apelar aqui, eu penduro na corda e esse negócio sobe. Né? Só isso. Mas diminui a força que eu tenho que fazer na corda? Não. Tá? Qual outra maneira que eu poderia associar que ajudaria? Ó, aqui, ó, 1 quilograma. Mesma coisa de todo mundo, 10 newtons. Se tivesse com a associação da primeira situação. Tá? Se fosse essa situação aqui, seria 10 newtons. Aí, o que eu fiz? Dá uma quebradinha aí. O que vocês acham que aconteceu aqui, ó? Né? É os mesmos 10 newtons. Exatamente os mesmos 10 newtons. O que vocês me falam? O que você acha que vai acontecer aí? Bem, seria 10 newtons atuando aqui numa boa, normalmente, como sempre acontece. Ótimo. Aí, essa força de 10 newtons, ela vai passar. Vamos pensar aqui, ó, vamos olhar só a primeira, que a primeira é móvel, né? Olha só, ela já movimentou aí. A primeira é móvel. Então tem 10 newtons aqui para baixo, aí eu vou dividir porque tem duas cordas, né? Eu só olho aqui, ó. É como se fosse uma pessoa puxando para baixo, duas puxando para cima. Então uma puxando para baixo com 10, como tem duas cordas, vai ter 10 newtons, né? 5 newtons em uma, 5 newtons na outra, certo? Esses 5 newtons aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na rodana. Ah lá, mesma coisa do outro aqui, ó. Vai entrar aqui, vai passar a cordinha pendurada lá do outro lado. Então eu já vi que aqui tem 5 newtons. Aí os outros 5 newtons, para onde que eles foram? Eles vieram para cá, ó. Mas como que tá ligado isso aqui, ó? Tá ligado naquele trapéziozinho lá, que acho que foi Fábio ou Henrique que perguntou na última aula, né? Aí tá ligado no trapéziozinho que tá ligado no teto. Então, na verdade, isso aqui não tá nem atrapalhando isso aqui girar. Isso aqui tá girando sem encostar em nada. Né? Como se fosse uma rodinha girando aqui com liberdade. Então, olha só, dos 10 newtons, 5 passou para rodando e foi lá do outro lado, o outro 5 ficou aqui, ó. Essa cordinha eu poderia ter amarrado ela direto na parede? Poderia. Poderia. Geralmente é isso que a gente faz. A gente amarra ela direto na parede, aqui no teto. Né? Então a força que eu vou precisar fazer aqui basta ser o quê? Basta 5. Né? Então quer dizer que essa forçazinha aqui, ó, olha o tamanho da força, ela foi dividida. Uma parte vai para você, né? E a outra parte vai para a rodana aqui, que na verdade está no teto, né? Ela não está nem na rodinha, não. Nem está atrapalhando a rodinha movimentar, não. A rodinha está girando dentro desse aparato aí, ó. Então, seria 5. Concordam? Todo mundo feliz? Todo mundo satisfeito e concordando com Carlos, isso? Fala-me bem. Carlos, tipo, independente do valor, essa cordinha aí que vai tirar metade do peso? Independente do valor, vai tirar metade do peso. Carlos, Oi. por que que ali as setinhas rosas estão para cima?
As duas. Boa pergunta. Aqui, essa azul tá para baixo, beleza. Porque aqui tá sendo o planeta que tá puxando isso aqui para baixo, né? Deixa eu dar nome aos bois aqui direitinho, tá? O certo seria eu fazer isso aqui, ó. Vou desenhar as forças aqui. Não vou nem aumentar. Não, vou desenhar as forças aqui. Tá? Deixa eu pegar um pouco de espaço aqui. O que acontece aqui? Esse carinha aqui tá sofrendo porque colocou do lado de cá só pra gente ter noção de escala. Né? Mas na verdade é isso aqui que tá acontecendo. Tem uma força aqui. Né? Vocês viram o tamanho da força. E essa força tá pra baixo, retinha, tá? Pode ser torta assim, não. Então tem uma força aqui para baixo, atuando aqui, ó. Que é a força, peso, a força gravitacional, é o planeta que está puxando. Com que força é essa? Já calculei lá e descobri que o valor dessa força é um valor correspondente a 10 newtons. Beleza. Aí você puxa o sistema todo para baixo. Ou seja, as cordinhas, na verdade, estão sendo puxadas para baixo. Aí se você puxar essa peça aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá rosa? Então vou manter o rosa aqui. Deixa eu ver se esse rosa parece o suficiente. Então você vai puxar essa peça para baixo, vocês concordam? Só aumentar aqui. Vocês concordam que eu vou puxar essa peça para baixo? Então vou puxar essa peça para baixo, ó. Vou puxar ela para baixo. Com uma força ou uma tensão. Vou chamar força 2 aqui. Essa aqui vai ser minha força 1. Então vou puxar isso aqui para baixo. O que essa peça vai fazer? Quando eu puxar ela para baixo, como ela não vai cair, ela vai puxar minha corda para cima. Então, na verdade, essa força aqui, ó, eu também posso chamá-la, inclusive, de força 2. É a mesma coisa. É a mesma força, na verdade. Tá? É porque eu puxei a peça para baixo, estou meio que dando uma noção de força, de terceira lei para vocês já, fazendo uma prévia da terceira lei de Newton. É bom que você vai chegar fera lá já. Então eu puxei a peça para baixo, ela puxou o teto para baixo, ninguém desceu, graças a Deus. Aí, como você puxou ela para baixo e ela não desceu, então ela puxou você para cima. Ela puxou a corda para cima. Então essas duas forças são iguais, ó. E essa daqui, de onde que ela saiu? Bem, você dividiu a força. Passou 5 newtons para cá e 5 para o outro lado. Esse aqui, a corda foi transferindo, até fazer uma força aqui, ó, no dinamômetro, puxando o dinamômetro para cima. Vou chamar de força 1. Aí ele não está parado? Aí você puxou ele para baixo, né? Aí ele foi e transferiu essa força para quem? Para puxando a corda aqui. Então quando você puxou o dinamômetro para baixo, ele transferiu através da corda a força para o lado de cá. Como essa parte também está puxando o dinamômetro, ficou uma força para cima e outra para baixo. Aqui ficou melhor, ó, Davi. Viu? Aqui ficou melhor, não ficou? Aqui ficou melhor de entender. Eu puxei o teto para baixo e o teto me puxou para cima. Tá? Então teve essa divisão aí de forças, ó. Ficou melhor? Ficou, galera? Ou vocês já estão com muita fome? Davi, beleza? Uai, foi Fábio que perguntou? Oh, Amor, os caras nem mal. lembram de mim, é por isso que não, Fábio, fica até triste. consideração imensa por todos aí, tá? Desculpa aí, amigão. Coração tão grande que nem lembra Cara, quem eu sou acho que eu. eu tô com muita fome já. E confundiu com o Davi, só que a altura é parecida, né? É, ué. Então, olha só. Ficou melhor então, Fábio? Ficou melhor, agora eu entendi. Mas vai clareando, porque quando eu pular para o próximo aqui, ó, já dividiu bem, ó. Então você vai. Só que esse não tem as cordinhas que nem o outro. Esse aqui é só da gravidade que tem. Aqui já tem 3 cordas, né? Então, olha, já tá uma É, mas associação mais completa aí, quer ver? sim, outro exemplo, segundo, tem as duas cordinhas rosa e tem a cordinha azul. Essa aqui só tem azul ali embaixo. Só. Sim, sim, é porque eu não movimentei aqui ainda. Vamos tentar prever qual seria a força que eu teria que fazer aqui. Então a situação é essa daqui, ó.
Então vamos lá. Qual seria a situação nessa questãozinha aqui, ó? Deixa eu melhorar aqui que eu tô fazer umas forcinhas melhor. Aqui eu teria os mesmos, cadê minha caneta? Os mesmos 10 newtons, bonitinho aqui para baixo, não torto assim, né? Nem assim. Então teria uma forcinha bonitinha vertical aqui, bonitinha, né? De 10 newtons. Beleza? Olha o canetinho. Beleza, então eu tô puxando. Olha só, tem uma peça aqui só. Eu faço uma força aqui, ó, no centro dessa rodana para baixo. Se você for olhar, de 10 newtons. Aí o que acontece? Tem 3 saídas, olha só. 3 saídas. Então eu vou puxar essa corda, né? Eu vou puxar essa corda aqui. Eu vou puxar esse lugar aqui para baixo e ele vai puxar o pêndulo. Então o que vai acontecer com a força? Eu vou exercer uma força, vou colocar aqui, ó, que acho que até melhor. Vou exercer uma força aqui, vou fazer uma força aqui e vou fazer uma força aqui, ó. Vocês concordam? Que eu vou fazer 3 forças, porque tem 3, é como se fosse uma pessoa puxando para baixo e 3 puxando para cima. As forças que eu faço aqui, ó, olha só, ela joga pro teto, vai direto pro teto, ó. Direto pro teto. Então eu não preciso preocupar com essas duas aqui, ó. Porque elas vão para a rodana pequenininha que também não sai do lugar, vocês vão ver lá. As duas são fixas, ó. Essa daqui e essa aqui de cima, as duas são fixas, elas não movimentam. E rodanas fixas, elas não dividem a força, mas elas estão servindo de apoio aqui, ó, de apoio. Então, quem dividiu a força, na verdade, foi essa de baixo. Então, quando eu amarro a corda dessa forma, eu acabo dividindo a força em 3. Então, aqui eu vou ter nessa corda 10 dividido por 3, nessa corda 10 dividido por 3 e nessa outra corda 10 dividido por 2. Por 3, né? Porque 2. Por 3. Aí você poderia virar para mim e falar, seu Carlos, mas calma aí, tem um negócio errado aqui. Essas duas vai direto para o teto. Ótimo, não preciso se preocupar com elas. E essa daqui vai passar pela rodana e vem para o dinamômetro. Então qual é a força que eu tenho que fazer aqui? 10 dividido por 3. Olha que essas 3 cordas fez com que minha força fosse dividida por 3. Se tiver 4 cordas saindo aqui, der um jeito de sair 4 cordas, vai dividir por 4. Tá? Então se você voltar lá agora e fizer uma força aqui, ó, vai precisar fazer uma força, basta de 10 de 3 alguma coisinha, né? Olha lá, 3 alguma coisinha. Quem são as móveis? A única que é móvel aqui é essa daqui, ó. Tem mais ninguém móvel aí. As outras duas estão paradas, ó. Tá certo? Paradas, ó. Então eu tenho 2 paradas e uma movimentando aqui, ó. Essa régua eu tenho que até atrapalha. Então, eu vou fazer uma força de 1/3. Então, olha o que eu fiz. Inicialmente eu não fiz nada, né? Não consegui dividir. Aqui eu consegui dividir por 2. Aqui está saindo 3 cordas, eu vou conseguir dividir por 3. Isso facilita bastante a minha vida. E aqui, ó, olha o que eu fiz. 2 fixas e 2 movimentando, ó. 2 movimentando. Essas 2 móveis, eu tenho 4 cordas saindo aqui, ó. Então eu posso dividir minha força de 10 newtons por 4, olha lá, 2,5, ó. Estou exercendo 2,5. Já reduzi bastante o meu esforço aqui, ó. Então, a associação de roldanas... Carlos, Oi. pode-se dizer que o número de cordinhas rosas é a quantidade de vezes que vai dividir o peso? Sim, perfeitamente. Tá? É exatamente isso que acontece. Agora, tem outras maneiras de fazer isso, né? Não é esse simulador, ele é interessante que ele faz dessa forma. Como geralmente a engenharia faz, né? Quando ela está querendo realmente diminuir algum peso, ela faz assim, porque é mais fácil, ocupa menos espaço. Mas tem uma outra maneira de fazer isso, que geralmente acontece nos exercícios, tá? Mas agora, graças a esses simuladores que estão ficando cada vez mais comuns, né, na internet,
a cobrança dessa forma está sendo cada vez mais comum. Então imagina o teto aqui. Aí você quer pendurar alguma coisa, bacana. Vamos lá, pendura alguma coisa aqui. Sei lá, vou botar um pesão aqui. Um peso de 120 quilogramas, tá? 120 quilogramas. De cara eu já sei que são 120 vezes 10, 1.200 newtons. É muita força. É muita força atuando aqui, ó. Então é carregar um peso de 120 newtons aí. Opa. 120 newtons. É muita força. Então tá aí. Aí eu quero diminuir isso ao máximo, ao máximo. Então vamos lá. Eu vou usar o máximo de rodanas que eu conseguir. Eu vou pegar uma rodana aqui, vou pegar uma cordinha, tá? Vou pegar uma corda decente, né? Uma cordazinha aqui. E vou colocar essa corda numa rodana. Então vou pegar uma rodana aqui, ó. Vai ser uma rodinha. Olha como é que o simulador é bacana. Não faz esse trem feio que eu faço. Vou fazer uma rodinha. Isso aqui é rodana. Sabe por que é rodana? Que eu escrevi aqui do lado. Rodana. O Ótimo. outro nome disso não é polia? Ótimo. Pode ser também. O nome pode ser Roldana. Tem região que conhece como polia. Roldana ou polia. Beleza? Roldana ou polia. Aí eu vou pegar isso aí e vou... Um lado eu vou levar lá no teto. Por que que eu vou fazer isso? Nossa, que corda, beleza. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou desenhar direito, né? Por que que eu vou fazer isso? Vou levar isso lá. A minha mesinha é pequena. Aí chega lá no final, a mesinha acabou. Aí, marrei lá no teto. Tá? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de facilitar a minha vida e jogando a metade disso aqui no teto. Se vira o teto para conseguir exercer uma força, né? E não vir tudo abaixo, de 600 newtons. Então já ajudei, já facilitei minha vida, porque 600 newtons é como se fosse longe de mim, não estou comparando força com massa. Eu sei o que é massa, sei o que é força, né? Tanto que a gente usa, tá vendo que a gente usa esse termo errado demais? Você chega no supermercado e fala assim, pesa 300 gramas de não sei o que, né, mussarela. E a palavra peso na física refere-se à força. Mas é lógico que eu não estou querendo que você chegue lá, na época de pandemia, tudo, dificuldade, e fala assim, é, você poderia, né, por gentileza, pegar uma massa de 300 gramas de mussarela? Você quer que pesa? Não, eu não quero força gravitacional. Eu não quero saber qual é a força. A menina vai te bater, cara. Tá? O rapaz, eu não quero saber qual é a Tá. força gravitacional. Ô Letícia, antes você me pergunta, eu não faço isso quando eu vou no supermercado, tá? Mas fica à vontade para perguntar o que você quiser. Aí, eu não estou perguntando a força gravitacional, a força que a Terra vai fazer na mussarela. Tá? Eu quero saber só a massa. Mas brincadeiras à parte, a gente pergunta, né? A gente tem o hábito de perguntar de forma errada, né? Eu chego lá, eu falo peso, né? Eu falo massa, né? Eu falo, né, por gentileza, 300 gramas, né? Mas eu não corrijo a pessoa se ela falar peso. Você quer que pesa? Vontade. Né? Mas Letícia, por favor, fica à vontade. É que eu ia perguntar se técnica, de um jeitinho eu estaria certo, porque a quantidade de peso que a Terra vai fazer, tipo, você coloca mais peso, fica mais pesadinho. Então, tipo, 300 e 700, a Terra tá fazendo mais peso no Mais força, trenzinho lá. que seria mais força, né? Então, assim, é, é, Aí tem ele uma tá pro, forçando mais e a balança tá medindo. isso, tem uma proporção, né? De todos, você não está errado, você está mensurando alguma coisa. Você está pedindo uma coisa de maior massa, consequentemente vai ter maior peso, a força gravitacional vai ser maior. Concordo, sim. Né? Mas o termo correto seria a gente falar, né? Para medir a massa. Essa outra parte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou amarrar essa parte aqui, que eu quero dividir o máximo possível. Estou cansado. Então eu vou pegar outra rodana, tá? Vou colocar outra rodana aqui, ó.
No que eu coloquei outra roldana, o que eu fiz? Outra rodana móvel, né? Que essas soltas aqui, elas são móveis. Então, automaticamente já facilitei minha vida jogando mais força lá para cima e deixando disponível aqui mais um pouquinho de força. Então, eu acabei de fazer o quê? Olha só que eu vou desenhar proporcional, ó. Joguei quanto que chegou aqui do lado de cá? 600. E desse lado aqui, quanto que ele fez aqui na próxima rodana? Uai, Carlos, ele fez 600 também, né? Para onde foi os outros 600? Ele fez 600. Ah, tá. Então fez 600 nessa rodando. Ela tem duas saídas. Então o que ela fez? Jogou a metade aqui. Aí olha eu desenhando a metade aqui, ó. Que vai dar 300 newtons. Beleza? Deixa eu melhorar isso aqui. Que vai dar, opa, que vai dar os 300 newtons. Então eu já consegui ficar livre de 900. Taquei 600 para cá na primeira rodana, joguei 300. Com a segunda rodana joguei 300 lá. E do lado de cá eu tô só com 300. Eu já facilitei bem, ó. Tá? Então na próxima rodana, se eu conseguisse fazer mais uma aqui, né? Eu não vou conseguir. Então na próxima rodana eu faço isso aqui, ó. A próxima agora tem aquele trapéziozinho lá estranho, né? Aquele trapéziozinho lá. Essa daqui já é fixa. Eu finalizo, eu sempre tenho que finalizar com uma fixa, não tem como eu terminar com uma móvel. Ah, se eu for terminar com uma móvel, eu vou ter que ficar lá segurando, né? Igual eu fiz lá com aquela primeira lá. Então essa daqui, ó, a última é fixa. O que, que ela faz? Ela só me ajuda, mas não dividindo comigo a força. Então dos 600 eu joguei 300 e vou jogar 300 para outra, ó. Vou jogar 300 aqui, ó. 300 newtons. E, e essa última, que é a fixa, ela vai o quê? Transferir para o lado de cá a força. Então, já está bom demais. Eu consegui passar a força para 300 newtons. Eu consegui dividir a força por 4. Graças a essas duas roldanas aqui, ó. Móveis. Móveis. Ok? Então, sempre quando eu tenho duas duas móveis, eu consigo dividir a força por 4. Tá? Eu acho interessante, e geralmente é cobrado, isso aqui, ó, você pegar, raciocinar. Ah, é 120 kg? Beleza, 1.200 newtons. Ótimo. Como é que essa força vai fazer? Ah, ela vai dividir, ó, tem duas saídas aqui, ela divide por 2. Ah, e a próxima? Tem mais duas saídas, divide por 2 de novo. E a última, que está ligada no teto, que é fixa, ela só transfere. Agora, tem gente que gosta de fórmula, né? E existe uma fórmulazinha aqui que ela fala o seguinte, que a força que você tem que aplicar, ela é a força peso que está pendurada lá do outro lado, dividido por 2 elevado a n. Quem que é n? Número de roldanas ou polias. Vou até colocar polias aqui. Polias. Muita atenção. Mas, ô Carlos, Fala, amigão. o M vai ser padrão, que nem força e gravidade, ou foi você que decidiu nomear ele como M? O nzinho só de número. Só para te dar ideia de número. Então, qual que seria a força? A força que você tem que aplicar para equilibrar esse sistema todo aqui. É a força peso, os 1.200 aqui, ó. Opa, 1.200 newtons, dividido, padrão é o 2. E o N? O N é o número de roldanas móveis. Tem duas roldanas móveis aqui, ó. Então é 2 elevado a 2. Ou seja, os 1.200 newtons dividido por 4. Beleza? Então, tá aí, ó. A força, não, eu quero o módulo da força. Opa, perdão. Eu quero o módulo da força. Né? Eu quero só o F. Então, o F da força que eu vou aplicar, 300 newtons. Clareou aí, Fábio? Então, tem fórmula. Eu acho interessante você ir dividindo aqui de cabeça, porque geralmente pedem demais isso aqui, quer ver? Qual que é a força aplicada no ponto A? Aí só raciocinando. Qual que é a força aplicada no ponto B? Né? Qual que é a força que a pessoa vai ter que aplicar
do outro lado, para conseguir equilibrar o sistema, né? Aí tudo bem, você até poderia usar a fórmula, né? Mas aqui eu associei duas. Dá para associar mais? Dá. Se você associar 3, vai ficar 2 elevado a 3, né? Que vai dar 8. Então você ia dividir pra caramba essa força aqui, né? Você ia dividir mais uma vez aí, ia dar um finalzinho lá de 150 só. Ajudar demais. Beleza? Tranquilos? Aí eu queria que Deu o você... horário em ponto agora, Nossa, Carlos. você tá exata. Então, o exercício eu vou deixar para resolver na próxima aula, tá? Vocês só podem ir fazendo o seguinte, ó. Vocês já calculam aí pra gente qual é a força. Opa. Qual que é a força? Que é isso, meu Deus? Qual que é a força peso? Calcula para nós aí o peso, né? Tenta descobrir pra gente aí qual que é a força que está puxando o sistema, qual que é a, consequentemente, né, se ele sair do lugar, qual que é a aceleração. Tranquilos? Então, a todos um excelente, excepcional dia. Tchau, Carlos. Falou. Tchau. Tchau, Carlos.